ouvi, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus, de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Eles o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, lhe dando as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso e nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel vivo. Antes que você sente, irmão, fala para o teu irmão que está aí. Nessa noite, é noite de você sair da praça e voltar para o altar. Fala mais uma vez se for fraco. Nessa noite, você vai ter que sair da praça e vai ter que voltar para o altar. Senta glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, o capítulo de número 29, a qual nós vamos ler, ele vai narrar o início da trajetória da hierarquia do reinado de Ezequias. Mas antes que ele desça no contexto, nós precisamos entrar também no contexto de tudo isso. No capítulo 28 de 2 Crônicas, a Bíblia vai nos relatar sobre um homem por nome Acais. Acais, ele é o pai de Ezequias. E quando a Bíblia vai relatar sobre a história de Acais, ela é bem direta e negativa a falar conforme Acais fez aos olhos do Senhor. Acais, ele fez tudo ao contrário do seu pai. A Bíblia diz que Acais, ele fez mal aos olhos perante o Senhor. Acais esquecendo de priorizar a Deus, e agora ele está priorizando as coisas do mundo. Ele está priorizando a idolatria. Acais não fez conforme a vontade de Deus, pois ele tirou o santo do altar e colocou o profano. Acais, ele está servindo a idolatria. Ele está servindo ao povo idólatra. Ele está servindo àqueles povos que adoravam ídolos. Acais está tirando o culto de Jerusalém Santo e permitindo que a profania entre no meio do povo, permitindo que aquilo que não agrada a Deus esteja habitando no meio do povo, porque Acais está buscando o ambiente profano. Acais está buscando o ambiente sem santidade. Acais esquece de ter santidade no seu ministério e coloca algo normal, que é adorar os outros deuses. Acais está tendo no seu ministério um ministério liberal. No tempo de Acais era um tempo de liberal acesso para todas as coisas. As pessoas estavam misturando com aquilo que era profano com aquilo que é santo. Mas eu já quero abrir um parênteses nessa noite para dizer uma coisa aqui: que Deus não é Deus de misturar coisa profana com o santo. Deus jamais vai aceitar o seu povo estar misturando aquilo que é profano com aquilo que é santo. Por quê, meus irmãos? Porque pecado ainda é pecado. Pecado ainda é mal aos olhos do Senhor. O homem pode achar normal, mas o Deus que eu sigo e você serve, ele não normaliza o pecado. Por quê? Porque a sentença do pecado é a vida. A única coisa que Deus ainda normaliza é a santidade do povo. Só que Acais, ele está esquecendo do Deus. Ele está colocando o povo para aceitar o liberalismo. Quando o liberalismo entra no meio do povo, o povo se esquece de adorar a Deus. Quando a arte do liberal, o que é liberal? É o povo criar acesso em todos os gostos. É querer trazer aquilo do mundo para dentro da igreja. Mas não, irmão. A única coisa que é do mundo, que pode ter da igreja, é um coração arrependido do pecador. Mas as práticas
misturando com aquilo que é do mundo. Aquilo que é do mundo tem que ficar no mundo, mas aquilo que é da igreja fica na igreja. Então, Acais, em seu ministério, ele estava permitindo que aquilo que era lá de fora entrasse no meio do povo. E como muitas vezes nós estamos vendo isso no tempo de hoje. As pessoas achando tudo normal, trazendo as coisas lá de fora para dentro da igreja. Principalmente, meus irmãos, nessa festa junina. Eu costumo dizer que o tempo que mais crente se desvia é nessa festa junina. O tempo que as máscaras caem, não é capa, porque capa não é sinônimo de pecado, capa é sinônimo de poder, não é máscara. O tempo que as máscaras caem é nesse tempo junino. É gente que nunca entra na igreja, mas ele só se revela no tempo junino. A vontade dele nunca foi estar aqui dentro, mas ele aproveita a influência do mundo e vai-se embora. Aí depois que as festas acabam, quer voltar e quer achar tudo normal. E sabe o que é pior? Tenta se esconder da liderança espiritual. Tenta esconder da liderança espiritual achando que Deus não revela. Achando que se o pastor não sabe, está tudo bem. Não. Mas o problema não é só o pastor saber. Mas o problema é que Deus sabe. A Bíblia diz que os olhos dele é como de fogo. Não tem como se esconder dele. Não adianta, meus irmãos, a gente vir para a igreja com vontade de estar no mundo. Não adianta eu chegar aqui, mas a minha vontade é estar naquelas festas. Não adianta eu sentar aqui, participar de todos os cultos, se meu desejo é estar lá. Ah, mas eu só vou passar na frente só para ver. Eu não vou entrar não. Eu não vou curtir não. Eu só vou passar na frente só para ver o ambiente e voltar para casa. Você já se corrompeu aí. Porque você foi até lá. Deus não mistura, meus irmãos, o que é profano com a santidade. É igual lá o canto da paz, né, pastor? Que o povo quer trazer algo para dizer, no meio de tudo isso está tendo um ambiente gospel. Mas não adianta, irmãos, a gente criar um ambiente gospel nessa época, imitando eles para atrair o povo. Não adianta eu querer dizer assim, porque nós estamos criando um ambiente gospel, se é igual a eles, se as roupas são iguais, se a decoração é igual. Só muda o ritmo da música, mas a adoração é a mesma. É para quem é para o mundo. O problema de muita gente da igreja é que não está mais adorando a Deus, está adorando o mundo. Está dentro da igreja, mas a adoração é para o mundo. Está no conjunto adorando, mas a adoração é para o mundo. E o negócio, meus irmãos, né, da forma da letra, a gente se anima, a gente sente a graça, mas seu coração não está centralizado nas coisas de Deus. Então, nessa época, é a época que Jesus está testando quem é quem e quem não é quem. Quem é de dentro, quem é de fora. Mas uma coisa eu lhe digo: quem é de fora, Jesus vai começar a limpar para deixar só aqueles de dentro. Porque tem gente querendo confundir, pastor, quem está dentro. Mas nessa noite, os céus abriu aqui para dizer: quem está dentro não será confundido, porque ainda a santidade é casa. Enquanto a santidade prevalecer, quem está dentro não é confundido. Quando quem é de fora quer confundir, mas não vai. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra o povo que ora, contra o povo que não aceita esses pratos. Acais trazendo as coisas lá de fora para dentro. Quem era para dizer assim: vamos parar os sacerdotes levitas. Mas até os líderes espirituais daquela época estavam influenciados pelo sistema do governo. E como muitas das vezes os líderes, os pastores,
que estão na frente estão influenciados no sistema do governo corrupto e trazendo de fora para dentro. Muitas vezes aqueles que é para estar na frente dizendo bora queimar, bora orar, estão corrompidos no sistema do governo político, só para trazer visibilidade para aqueles que estão ali fora para vir. Então Acais convence os sacerdotes e os levitas de parar de santificar. Só que agora que eu entro nesse parte do tema, que está na hora da gente sair da praça e voltar para o altar, Acais agora morre. Meus irmãos, Acais era um homem tão terrível na idolatria, que a Bíblia diz que ele sacrificou os próprios filhos. Ele queimou os próprios filhos para a idolatria. Só que teve um que ficou vivo. Teve um que não morreu. No capítulo 29, a Bíblia vai nos relatar história por nome de um homem chamado Ezequias. Ezequias era filho de Acais. Meus irmãos, tem um ditado aí muito bem conhecido que é: filho de peixe, peixinho é. Olhando para a ótica que nós tomamos, qual era o argumento das pessoas? Ezequias vai fazer a mesma coisa do que seu pai. Ezequias vai continuar a mesma prática do seu pai. Por quê? Filho de peixe, peixinho é. Ele é filho de Acais, vai fazer a mesma coisa, só que o povo esqueceu que não foi Deus, que não foi Acais que escolheu Ezequias. Foi Deus. Foi Deus que escolheu Ezequias, meus irmãos. E quando Deus ele separa o escolhido, pode ser filho de uma família de tragédia, mas ele tira alguém de onde for. Ele tira a gente da lama para sentar em lugar de santidade. O povo pensava que Ezequias ia fazer a mesma coisa que seu pai, mas foi Deus que escolheu Ezequias. E quando Deus escolhe, ele não erra. Ele não erra. Pode o mundo olhar para nós e dizer: ei, Deus errou na escolha, por quê? Olha quem é teu pai. Deus errou na escolha, por quê? Olha quem é tua mãe. Mas quando Deus escolhe, ele não está olhando para quem é pai, quem é mãe, mas ele está olhando para algo dentro de você e dizendo: eu te escolhi, porque ninguém dava nada. Porque ninguém dava nada para mim e para você. Se lembra? Quando eu me olhar para mim e para você e dizer: esse aí acabou, esse aí não vale nada, esse aí não vale o prato que come. Aí vem Jesus se levantando e dizendo: não, o que eu escolho, eu não estou olhando para quem tem fora, mas o que tem dentro. Quando eu escolho, eu não estou olhando para a aparência, mas eu estou olhando para a essência. Se a gente fosse escolhido pela ótica do mundo, eu e você não estaria aqui. Mas sabe por que você está aqui? Porque quem escolheu foi Deus. Quem nos capacitou foi Deus. Foi Deus que escolheu e ele não erra na escolha. Ezequias, no meio de tudo isso, ele vai ter que tomar uma atitude. O seu pai envergonhou o nome do Senhor. O seu pai trouxe as coisas do mundo para dentro da igreja. O seu pai envergonhou a santidade. Então Ezequias chega e a Bíblia diz que na primeira coisa que ele fez foi abrir o templo, reparar as portas. Chegaram para os sacerdotes e os levitas. E ele, estando na praça, Ezequias chega para eles e fala: santificai-vos, ó levitas. Santificai-vos também, ó sacerdote. Eles, estando na praça, o alerta de Ezequias foi: está na hora de sair da praça e voltar para o altar. Glória a Deus. Meus irmãos, na época de Acais, eles queimavam fogo, mas o fogo não era de Deus. Por quê? Porque não adianta eu estar aqui no altar se eu ainda estou na praça. Aleluia. Glória a Deus.
Tem gente que queima até no altar. Tem gente que 3 palavras deles é fogo. Gostamos do fogo. Mas o fogo que esse povo da época de Acais gostava era o fogo que eles gostavam, mas não transformavam. Não adianta a gente amar o fogo, porque nós somos pentecostais clássicos. 3 palavras que nós falamos é fogo. Se a gente está aqui, a gente fala do fogo. Mas não adianta a gente falar tanto desse fogo, mas se esse fogo que eu falo não transforma o caráter, não muda a minha personalidade, não muda o meu jeito de ser como cristão. Porque achamos, meus irmãos, só porque a gente saiu do mundo dessa Jesus, é que a libertação não é completa, não. Estamos em uma constância de libertação. Estamos em constância de mudança. Mudança qual é essa? De caráter, de personalidade. Mudança essa por dentro. Então, os levitas estavam no altar, mas ainda estavam na praça. Mas Ezequias chegou para eles e disse: é necessário sair da praça e voltar para o altar. Sabe aqueles que estão na praça? É aqueles que só vêm para a igreja para ver a roupa do irmão. Sabe aqueles que estão na praça? É aqueles que só vão para a igreja para quem vem que vai pregar. Quem será que o pastor vai colocar para pregar? Se for esse, eu dou glória. Mas se for essa, eu não dou glória não. Você ainda está na praça. Sabe aqueles que estão na praça? Eu vou para a igreja, mas eu não vou abrir a boca nem um minuto. Você ainda está na praça. Sabe aqueles que vêm estar na praça? É aqueles que vêm para a igreja, mas entra de um jeito e sai do mesmo jeito, até mesmo pior. Você ainda está na praça. Mas eu tenho um conselho da parte do Senhor nessa noite para quem está aqui. É longe de sair da praça e voltar para o altar. É longe de sair da praça e voltar quem vai voltar. É longe de sair da sua vontade e voltar a fazer a vontade de Deus. O problema de muita gente é que nós estamos no comodismo. Esse sacerdote, esse levita, estava acomodado. E uma coisa eu digo para você nessa noite: assim como os espinhos nos leva ao joelho, assim também o comodismo levará muito para o inferno. Ezequias, ele levanta como um alerta para chegar para os sacerdotes e levitas e dizer: é necessário sair do comodismo de vocês. É necessário sair da praça e voltar para o altar. Meus irmãos, muitas vezes Deus vai chegar para a gente e não para fazer a gente esquecer de algo. Não, é para a gente voltar e lembrar daquilo que a gente tinha anteriormente, daquele jeito que a gente adorava anteriormente. Na primeira fé, se lembra como era a nossa primeira fé? A gente vinha todos os dias para o culto. A gente orava incansavelmente. Aí chega um tempo que o mundo está tão grande que esse movimento liberal aumenta, que tem gente parando da caminhada e está retrocedendo e está na praça. E está dizendo: quem está na praça, quem é o que está na praça? É aqueles também, meus irmãos, que falam: domingo eu vou para a igreja, mas na terça eu não vou. Na terça eu vou para a igreja, mas na quinta eu não vou. Você ainda está na praça. E nessa noite você vai ter que sair da praça. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus em falar essa palavra. Nessa noite você vai sair da praça. Porque os céus nessa noite decidiu se revelar. Ei, para quem quer voltar para o altar, você quer ficar na praça, fique. Mas quem quer voltar para o altar, é noite de voltar para o altar e sair da praça. Por quê? Porque o seu lugar não é a praça. O seu lugar é voltar. É voltar queimando. É voltar queimando o excesso. É voltar reparando o tempo.
santidade. Veja que só um homem só trouxe essa revolução. Só um homem só disse assim: vamos santificar. Não precisou de muito não, irmão, só foi um homem. Só um homem disse assim: bora voltar a santificar. Glória a Deus. E como muitas vezes é necessário só uma pessoa para trazer o avivamento. Meus irmãos, queremos o avivamento. Mas não adianta que ser avivado se não é transformado. Primeiro, Ezequiel disse: vai vir o avivamento, mas primeiro se transforme. Primeiro busca a santidade. Foi uma coisa que aconteceu também em avivamentos. Se entrar em termos de avivamento, eu vou entrar em um. Um grande avivamento que aconteceu em Gales. A gente costuma dizer, né, Grande, que história que tem, que fala que o avivamento de Gales, ele começou com Evans, o homem, mas não. O avivamento de Gales, ele começou pela jovem de apenas 19 anos. Essa jovem de 19 anos, o reverendo naquele dia chamou os jovens e disse: tragam os jovens para cá, para ele ter um momento com os jovens. E essa menina de 19 anos começou a falar assim, da sua vida, testemunhar, começou a falar: queremos avivamento, queremos avivamento. E enquanto essa jovem falava, há um povo que secava e falava: Senhor, aquebranta-nos. Enquanto essa jovem de 19 falava: queremos avivamento, o evangelista falou e disse: aquebranta-nos. Enquanto ele falou: aquebranta-nos, tinha um homem, que o nome dele era Eva, que o coração dele queimou por dentro. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto o evangelista falava: quebranta-nos, tinha outro dizendo: meu coração está ardendo. E sabe quem foi esse homem, esse jovem? Esse jovem, ele salvou pela vida dele 100 mil almas de gente. E daí começa o avivamento no país de Gales. E a história diz que veio o avivamento de Gales e todos foram quebrantados. Por quê? Porque alguém disse: aquebranta-nos, aquebranta-nos, tira de nós esse pecado. E muitas vezes é isso. Queremos o avivamento, queremos o movimento, mas primeiro a gente precisa ser aquebrantado. E sabe do que eu lembro? Lá nos Estados Unidos, enquanto Jonathan Eduardo ele pregava, a história diz que enquanto ele pregava, o povo gritava, o povo pedia socorro. Por quê? Porque a mensagem que Jonathan Eduardo pregava era tão dura que o povo sentia o peso do pecado. E como muitas vezes a gente fala que está em pecado e você nem sente mais o peso do pecado. Por quê? Porque muitas vezes a gente pegou o pecado, fez uma cadeira e se sentiu no pecado. Como muitas vezes a gente fala: larga o pecado e nem o temor tem mais. Como muitas vezes está o pastor dizendo que irmão, vamos orar, mas nem o temor pelo líder espiritual você tem mais. E como nós queremos receber um avivamento se a nossa vida é a mesma? Às vezes os cultos parecem igual. Tem gente que vem para cá no culto de domingo já sabendo o que vai acontecer. Por quê? Porque você vem, mas é transformado pela palavra. E não adianta a gente estar aqui dizendo a culpa é de quem prega, se o ouvido está em pecado e não largou o pecado. Se quem está ouvindo está em pecado
pastor era o pai de John Wesley. Só que a história vai dizer que John Wesley foi olhar para o túmulo do pai dele. Subiu em cima e começou a pregar. E ele falava, se arrependei-vos. E enquanto ele falava, se arrependei-vos, o povo se ajoelhava e gritava, e gritava, e gritava. Por quê? Porque a palavra que saía voltar estava confrontando o pecado. A palavra que saía voltar estava dizendo que o pecador larga o pecado. Então, meus irmãos, não adianta a gente estar aqui 24 horas falando, sai disso, vem para tudo, frequenta, seja uma pessoa, frequenta, não, se você não está dando ouvidos para o líder espiritual. Ezequiel disse, santificai-vos. E eles foram lá e santificaram. Larga o pecado. E eles foram lá largar o pecado. Então demora muito. Quando o líder falou, vai lá e largar o pecado, eles foram largar. Santifique a casa do Senhor. E outra, para cada um ele dá uma função. Ele diz assim, sacerdote, voltem a queimar. Mas antes de queimar levitas, limpa o altar. Glória a Deus. Tem gente querendo queimar com o altar sujo. Aleluia. Alabaio combinarabacava sobras. Eu estou subindo uma graça de Deus aqui para dizer essa palavra. Você quer queimar, mas o altar ainda está sujo. E Jesus já disse, limpa o altar e depois volta a queimar. Tira a cinza nessa noite para que o fogo venha ser acesso. Tira aquilo que ainda chama o pecado. Porque muitas vezes, muita gente diz, eu vou orar, eu quero ser transformado, eu quero queimar, eu quero ser isso, ser aquilo. Mas não ora primeiro para Deus tirar o pecado. Para Deus limpar aquilo que está impuro. Se o povo está em constância, se porque vivemos em um povo inconstante. Nessa época, no capítulo 29, era um povo inconstante. Era um povo bipolar. E a nossa geração é isso, é bipolar. A palavra certa é essa. É um povo inconstante. É um povo que uma hora está tudo bem. Mas daqui a pouco está tudo mal para ele. E eu não estou falando de luta. Cada um que tem luta, cada um que tem prova. Esse é o problema do povo. Esse é um povo inconstante. E achar que está tudo normal. Sabe qual é o pior? Não é só pecar, mas é achar normal pecar. Sabe o que é o pior? É você já perder tudo, o temor, tudo. Isso é o pior, irmão. Porque pior do que a morte física é espiritual. Sabe por quê? Porque a física você sente, mas espiritual não. A espiritual você acha que está vindo, mas está morto por dentro. Foi o que Jesus chegou para uma daquelas da igreja da Ásia. Se eu não me engano, foi Tiatira. Que ele chegou e disse assim: tem fama de vinho, mas está morto. Não adianta, nossa fama é viva. Aí eu sou da Assembleia de Deus, vai pentecostal, fogo puro. Se tomar esse pouco que tem. Eu sou da Assembleia de Deus, igreja pentecostal. Se você é o pior grupo que tem. Se você não é pentecostal. E pentecostal é você estar pulando, rodando. Isso é um movimento. Eu gosto disso, gosto. Não só gosto como eu amo. Eu cresci nisso. Mas primeiro, antes que eu venha pular o saltar, primeiro tem que ser transformado. E é o fogo da graça que me transforma. Não adianta, meu irmão, da Assembleia de Deus, é velho, é grande da revelação, pode ir. Se você é o pior que tem. Se você é o pior grupo que tem. E nessa noite eu vou usar essas palavras mesmo, bem direto. Bem direto, porque o Espírito Santo está nos direcionando aqui. Não adianta, irmãos. Então, quando Ezequiel chegou para o sacerdote, ele falou: é necessário você sair do altar, da praça e voltar para o altar. Porque o lugar de quem queima altar não é na praça, é no altar. Glória a Deus. Não é se distraindo. Porque o que rouba o culto são as distrações. Meus irmãos, o culto pode estar no fervor, mas se tiver distração, mata o fogo.
O que rouba o culto de santidade é a distração. Nessa noite você vai sair daqui para sair da praça e você vai voltar para o altar. Nessa noite você vai sair daqui e dizer assim: Senhor, eu preciso melhorar. Nessa noite você vai sair daqui dizendo: Senhor, eu preciso fazer mais um pouco mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais. Por quê? Porque a minha vida não é na praça. Eu vou voltar. A minha vida não é mais na praça. Por quê? Porque na praça eu fui, eu mudei, eu vim lá. Mas meu lugar é lá, meu lugar é voltar. E nessa noite o Senhor está separando aqui que quer voltar para voltar. Aleluia. Levanta a mão que eu quero profetizar. Você vai sair da praça para voltar para voltar. Fica de pé, fica de pé. O Espírito Santo não deu ir, fica de pé. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero encerrar essa noite. Você que acha que está na praça. Eu não estou dizendo que você está em pecado. Mas você que acha que precisa voltar mais para o altar. Ou está mais no altar. Vem aqui na frente. Você que acha que precisa estar no altar, mais no altar. Eu não estou dizendo que você tem pecado ou nada, mas se você vê essa palavra para mim, eu preciso estar agora mais. Eu preciso ler a Bíblia mais. Vem aqui para o altar. E não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Vem aqui para o altar, vem aqui para o altar, que nessa noite você vai voltar para o altar. Vem aqui para o altar em nome de Jesus. Só tem elas duas, só tem eles três que vai voltar para o altar, que vai estar no altar novamente, que não vai estar na praça. Só vai ser esses três aqui que se a praça chamar não vai. Aleluia, Jesus. Oh, glória. É hora de voltar quem vai voltar. É hora de dizer assim: Senhor, a praça está me chamando, mas eu não vou. Por quê? Porque o Senhor me separou para não voltar. Aleluia, Jesus. Aqui estão os corajosos que nessa noite se decidiram e colocar em seu coração: se a praça me chamar, eu não vou. Por quê? Porque meu lugar é voltar. Meu lugar é não queimar. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Cadê a irmã Vilma? Irmã Vilma? Prepara o hino aí, irmã Vilma. Vai, irmã, prepara o hino aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui está o teu povo, Pai, que eles colocaram no coração e eles entendem que a praça não pertence a eles, porque eles foram separados e escolhidos para estar no altar, Jesus. Pai querido, vai tocando em mentes aqui, Senhor, porque, Pai, nesse tempo, por essa semana, o Senhor, o Satanás, tentou tirar esse povo do altar, mas Jesus vai tocando agora na mente, Jesus, porque foi o Senhor que escolheu, foi o Senhor que separou, e quem o Senhor escolhe não vai para a praça, vai para o altar, vai voltar quem vai voltar. Esse povo aqui vai sair renovado, 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 Jesus, renovado, não vai ao clube, não vai para a açúcar, seja renovado.